Olá, amigos e amigas ouvintes da Rádio Mega Brasil Online e vocês também que nos assistem no nosso canal do YouTube. Estamos de volta com o segundo bloco do Café Cultural de hoje, um café cultural muito especial, onde estou recebendo aqui no estúdio, antes de tudo, a nossa amiga, parceira de trabalho, a Sandra Trabuco Valenzuela. Ela vai falar de seu último livro, que não é o primeiro, aliás, né? Que se chama Once Upon a Time, da literatura para a série de TV. Sandra, seja bem-vinda mais uma vez, você que é prata da casa aqui. Para os nossos amigos ouvintes que não sabem, a Sandra tem um programa aqui muito legal, Mega Séries, que faz a gente viajar ali no estúdio com histórias que buscam muito lado emocional, principalmente quando chega naquelas séries mais antigas, como foi dessa semana, o episódio que narra o Chips. California Highway Patrol, que me fez quase chorar ali, lembrar das minhas fantasias de infância. Sandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Patrick. É um prazer estar aqui falando com você. Prazer é nosso, principalmente para a gente divulgar um trabalho muito legal da Sandra, que ela fez o lançamento desse livro no ano passado, mas ela ainda está com muitos eventos acontecendo. Vamos explorar um pouquinho disso, Sandra. Bom, deixa eu apresentar primeiro a Sandra. Vamos lá. A Sandra Trabuco Valenzuela, ela é uma escritora premiadíssima. Ela é pós-doutora na área de literatura comparada, literatura e audiovisuais pela Universidade de São Paulo em 2015, doutora e mestre em letras pela USP, especialista em arte, professora universitária e fã de filmes e séries de TV, com certeza. Certamente. Em 2014, ela recebeu da Academia de História de São Paulo o prêmio literário José Celestino Borrô, pelo livro Imagens da Hotelaria da Cidade de São Paulo, pela editora Senac de 2013, uma publicação de 2013, que é considerado o melhor livro daquele ano. E em outubro do ano passado, de 2016, a Sandra recebeu o prêmio Agito Cultural na Assembleia Legislativa de São Paulo por sua produção e ações culturais. Como professora dos cursos de graduação e pós-graduação, atua na área de artes, literatura, produção de audiovisuais, incluindo roteiros, produção em áudio e vídeo e storytelling. É tradutora juramentada de língua espanhola pelo Estado de São Paulo e tradutora em editoras de renome com mais de 25 títulos publicados. Atualmente é docente na Universidade Anhembi Morumbi, pesquisadora e autora de livros e artigos acadêmicos, dedicando-se a trabalhos interdisciplinares que propõem o hibridismo de linguagens no âmbito da literatura, artes plásticas e criação e produção de audiovisuais. Ufa, que currículo de responsa, não? É um currículo bem extenso. Sandra, vamos lá, conta um pouquinho pra gente dessa sua mais recente jornada, vamos dizer assim, o Once Upon a Time da literatura para a série de TV. Muito bem. Por onde nós começamos? Vamos lá. Como é que começa Once Upon a Time? Once Upon a Time era uma vez e estamos aqui no Era Uma Vez, né? Então, Once Upon a Time é uma série norte-americana que começou, que foi para o ar em 2012 aqui no Brasil, né? E que, assim, tem fãs no mundo inteiro e, por incrível que pareça, quando começou, falavam assim, nossa, mas é uma versão de histórias de fadas, de contos infantis, isso não deve durar. Pois é, né? Já está para a 7ª temporada, né? Já está passando a 7ª então, temporada. Já vai né? para a 7ª. E assim, os fãs são, não é só fã, é super fãs, né? Os fã-clubes, eles pipocam pela web e são fã-clubes muito ativos. A história de Once Upon a Time é muito interessante, né? Primeiro, a gente tem que pensar no roteiro. Esse roteiro não é novo. Ele foi já concebido... Você lembra de Lost, aquela série? Sim. Eu lembro muito. Eu tenho as 6 temporadas. Então, Lost é sensacional, né? Eu adoro. Então, é do Horowitz e do Kitsis. São 2 roteiristas norte-americanos que fizeram, né, a série. Só que antes eles já tinham uma outra série, que era o Once Upon a Time. Estava na gaveta. Já estava na gaveta, foi apresentada, só que quando eles apresentaram Lost, nossa, foi um estouro. Aí imediatamente aí foi para a produção e Once Upon a Time teve que esperar um pouquinho. E com o sucesso de Lost, eles conseguiram emplacar Once Upon a Time. Pelo que eu li, eles tinham terminado toda a composição da série em 2004, foi isso? Exatamente. E aí tiveram que esperar até 2011 para o lançamento? Exatamente. Então, ela começou a ser produzida em 2011, né? Foi ao ar aqui no Brasil em 2012 e ela ainda está aqui, né? Ainda 2017 tem uma nova temporada. É a 6ª temporada que está passando aqui agora, né? A 6ª temporada está no ar,
mas já está programada uma 7ª. Eu né? pensei que a 6ª temporada seria a última. Então, muita gente pensava nisso, mas os fãs não querem que acabe de jeito nenhum. Porque o mais legal dessa série é a vilã, a Rainha Má. Então, é uma história fascinante. A gente tem um quesinho de atração pelos bad boys das histórias, ou as bad girls, no caso, né? E ela é maravilhosa. Ela é assim, ela é uma dupla personalidade, porque ela vai mudando, né, de acordo com o momento. Então, vamos começar. Primeiramente, todo o núcleo central, né, os personagens principais, são aqueles de domínio público. A gente conhece muito bem todos eles. Branca de Neve, Príncipe Encantado ou Somente Encantado, a nossa Rainha Má, e tem um personagem muito diferente aí que foi introduzido, que também dá um quesinho, né, para o roteiro, que é inovador, que é o Rumpelstiltskin, que até então é uma série... É um trava-língua, aliás, né, que eu fiquei treinando para falar, ainda bem que você falou primeiro, porque eu não ia sair aqui. Tem muita gente que nem consegue falar. Olha só, então, Rumpelstiltskin é um personagem que já foi produzido por outros, né, além da Disney. Mas Disney é a primeira vez que se atreve a entrar nesse campo, dessa magia, desse duende malvado, que fica fazendo acordos, e pior, ele sequestra crianças. Nossa, esse é o legítimo malvadão É o da legítimo história. malvado que faz acordos e a cobrança que ele faz é levar as crianças. Então, ele é um duende da mitologia nórdica, né? Nórdica. Aí, o que acontece? Na série, ele é o que faz aqueles acordos com o bem e com o mal. Ele é sempre o personagem ambíguo. Então, o que nós temos nessa série são dois antagonistas. E isso faz uma coisa bem diferente. Porque o Rumpelstiltskin, ele é mau para todo lado. Mas, às vezes, ele ajuda, né? Quando ele quer que as coisas aconteçam e que ele quer que uma outra pessoa se dê mal, ele ajuda o outro lado. Entendi. Então, você nunca sabe qual é a dele. Quer dizer, ele até se torna em alguns momentos uma ferramenta do bem, mas por um modo indireto, por interesse. Não por bondade, não por altruísmo em momento algum. Simplesmente por interesse de que aquilo reverta para ele de alguma forma. Exatamente, ele sempre quer o poder. Ele Entendi. luta pelo poder. E ele é o Senhor das Trevas. Eu vou falar sempre da primeira temporada, né? Porque o meu livro, né, ele é Once Upon a Time, da literatura para série de TV. Ele conta justamente como é que foi feito esse roteiro, como é que ele começa, como ele foi idealizado e como ele vai ser desenvolvido a partir dos contos de fadas. Então, o que muda? O que tem de diferente? Pois é. Então, para a nossa audiência, é assim. Em nenhum momento eles vão te contar a história da Branca de Neve. Mesmo porque todo mundo já sabe, né? Já traz isso desde criança. Então, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe qual é o percurso narrativo desses personagens. O que a gente quer ver? O que aconteceu para ela se tornar Branca de Neve? Como a Rainha Má se tornou Rainha Má? Então, a gente tem duas diegeses que a gente fala, né, em literatura. Duas diegeses, isso quer dizer, são dois espaços diferentes. Então, bem distintos, né? Então, você tem o Reino Encantado, que é a Floresta Encantada, e você tem o mundo contemporâneo, que é o nosso mundo. Na série eles até exploram isso nos episódios mesmo. Você tem uma história paralela rolando à Terra da Fantasia, digamos assim, que mostra a origem daquele personagem, como ele foi chegar até esse mundo, não é isso? Isso. Olha só, ele começa assim, o primeiro episódio, logo lá no piloto, primeiro momento que a gente tem de aproximação é o beijo em que a Branca de Neve ressuscita no seu adormecimento, né, da maldição da rainha, né, da maçã e tudo mais. Ela ressuscita com o beijo do príncipe, só que na sequência o príncipe já se casa com a Branca de Neve. É aí que tudo começa a acontecer. Entendi, quer dizer, do desfecho apoteótico da história original, começa uma nova narrativa com uma história totalmente diferente. Então, nada se descarta, tudo é usado. Então, já se pressupõe tudo aquilo que você conhece, e a partir de então, chega a Rainha Má e faz uma grande maldade, né, que é a grande maldição, a primeira maldição da série. Então, ela chega no casamento, né, e ela diz o seguinte: de agora em diante, vocês vão perder tudo que vocês mais amam, ou seja, a infelicidade, condenados à infelicidade.
Só que eles não sabem o que vai acontecer. E a Branca de Neve logo engravida, espera uma criança, e aí é que entra o Rumpelstiltskin. Ele é o sequestrador de criancinhas. Então ele vai fazer um acordo. Como salvar a todos? O que se deve fazer para que todos saiam dessa maldição? Se não ilesos, mas pelo menos consigam em algum momento, de qualquer tempo, em qualquer circunstância, sair dessa maldição. Quem é a salvadora? A criança que está sendo esperada pela Branca de Neve. Nossa, que história maluca, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E deixa eu te perguntar uma coisa, Sandra. Essa narrativa, esse livro seu, todo esse estudo, você fez isso como uma tese de pós-doutorado sua, é isso? Isso, é meu trabalho de pós-doutorado, exatamente. Conta uma coisa para mim, de onde veio essa inspiração, Sandra? Eu assisti a série e eu gosto muito. Eu sempre trabalhei com literatura infantil, Uhum. né? Desde a graduação em letras, a minha graduação em letras, eu fiz todos os cursos que tinham lá, todas as disciplinas voltadas para a literatura infantil. Quer dizer, é paixão mesmo. É paixão. O mestrado foi em Gabriela Mistral. Gabriela Mistral é uma escritora muito, assim, muito conhecida no mundo hispânico. Ela foi, inclusive, prêmio Nobel de Literatura, e ela tem uma obra voltada para a infância muito importante. E meu estudo de mestrado é isso. E também o doutorado está vinculado a essa poesia mistraliana voltada para a criança e para a mulher, né? Nossa, que bacana você conseguir trabalhar com uma coisa que te dá tanto prazer, né? Eu adoro fazer isso. Nossa. Olha só, eu vou te contar mais coisas. Conta, por favor. Vamos lá. Assim, vem a maldição. Qual foi a outra maldição? O momento da maldição, tá? A criança nasceu. É esse momento que começa a maldição da Rainha Má. Só que, para isso, tem todo um trabalho, né, que é feito, e que a criança... Eu não vou contar detalhes, né? As pessoas têm que ir lá assistir também, a primeira temporada. Então, a criança é salva dentro de um armário mágico. O velho truque do armário encantado, tá? Mais ou menos que a gente vê em Nárnia e tal, Aquelas né? coisas similares ao espelho. Isso, e tudo isso. É mais. um espaço mágico, é o entre lugares. Aí essa criança vai embora, ela some, certo? Ok. E aí todos os personagens são jogados a um mundo perverso, a um mundo horrível, a um mundo sem magia, e eles são condenados a ficar sem memória. Sabe qual é? É o nosso mundo. É um mundo sem magia. É o mundo que nós vivemos. Agora eu entendo. Então, os personagens são trazidos para o tempo atual, para a nossa era, sem a sua memória passada. Eles não sabem quem eles são. Eles não sabem para quem eles são, mas em algum momento eu imagino que deva ficar dentro deles uma sensação de eu preciso saber quem sou eu. Então, eles andam vagando por aquele mundo, cria-se uma cidade fictícia, que é a Storybrooke. Storybrooke tem uma prefeita, que é a mais poderosa. Adivinha se não é a Rainha Má? Eu imagino. Ela ainda guarda os poderes, é a única que tem poderes, e ela tem memória. Então, isso que eu queria saber. Ela tem consciência da... Absoluta. Então, ela é a líder e ela domina a todos. E todos são infelizes, inclusive ela. Isso aqui... Que destino, não? Né? Que dificuldade. E aí também está Rumpelstiltskin, que ele é o homem. Ele fez um acordo com a Rainha Má, que já em Storybrooke ela se chama Regina. Ela guarda o nome, né? Rainha. Regina quer dizer é rainha, né? Em latim. Sim. Então, quando ela chega a Storybrooke, ela compartilha o poder. Mas os dois se odeiam, não? Os dois se abominam. Rumpelstiltskin e a rainha. É uma convivência, assim, a tolerância existe por interesse também, de ambas as partes. Por interesse, exatamente. Maravilha, bacana. Estou com a luzinha amarela da nossa Amanda Tamura aqui, nossa querida Amanda Tamura, nos avisando. Sandra, guarda esse pensamento para a gente voltar no segundo bloco já com ele. Vamos continuar nessa história que está muito bacana. Pode deixar. Pessoal, fiquem ligados aí. A Sandra está dando uma palhinha para a gente do que é esse livro maravilhoso dela. E ela vai falar, já está disponível em todas as livrarias. Nós vamos passar a ficha técnica para vocês aqui no decorrer do programa. E também vai ter um evento bem legal que vai acontecer na próxima semana. Fiquem ligados. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todas essas informações para vocês aqui na continuação da entrevista com a Sandra Trabuco Valenzuela, falando de Once Upon a Time, da literatura para a série de TV. Vocês que são fãs de séries, fiquem ligados que também a Sandra vai falar sobre várias outras coisas. Ela que tem um programa muito bacana aqui na Rádio Mega Brasil Online, o Mega Séries, que trata exatamente desse tema, de sua paixão, né, pelo jeito.
Temos uma trilha sonora para fechar cada bloco hoje. Estamos homenageando o senhor Luther Vandross, que nesse dia 20, quinta-feira, hoje, dia da primeira apresentação do Café Cultural, estaria completando 76 anos. Infelizmente ele se foi em 2005, mas deixou um legado muito grande em rhythm and blues, em soul music. Vamos para o intervalo com a música I'd Rather, uma melodia muito bacana de Luther Vandross. E daqui a pouquinho eu estou de volta com mais Café Cultural e a Sandra Trabuco Valenzuela aqui com a gente. Só um minutinho, até já. Você está ouvindo o programa Café Cultural. Oi, gente, aqui é Vanilla B. Estou aqui para lembrar que todas as terças-feiras, às 13 horas, com reprise em mais 2 oportunidades na programação da Rádio Mega Brasil, você tem um encontro marcado comigo. Durante 1 hora, vou falar sobre a troca-troca de cadeiras entre as mulheres no mercado corporativo, entrevistar uma colega jornalista ou profissional de comunicação que tem se destacado pela sua trajetória e ainda trazer dicas de qualidade de vida, saúde e bem-estar. É o programa Ponto de Encontro. Não perca! Estamos de volta com o programa Café Cultural. Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso Café Cultural de hoje, onde recebemos uma visita muito especial aqui no nosso estúdio, uma figura que já faz parte desse estúdio também, aqui a nossa colega de microfone, a Sandra Trabuco Valenzuela, hoje falando em particular da sua obra Once Upon a Time, da literatura para a série de TV. Sandra, paramos na história. Em qual parte da história nós estávamos? Você estava me narrando a questão da memória dos personagens e tudo mais. Vamos continuar dali. Vamos continuar aí. É o seguinte, esses personagens estão vagando, perdidos pela cidade de Storybrooke. Só que o tempo não passa, né? Eles não têm memória do passado. Nada acontece na cidade. Eles vivem um eterno continuar. É um reciclar contínuo. É mais ou menos aquela coisa de um filme que eu não me vem agora, mas você acorda no dia anterior. Você faz sempre a mesma coisa, todo dia. É o dia da marmota. Isso. É o feitiço do tempo. Nossa, isso. É isso mesmo, é o feitiço do tempo. Eles estão presos a um tempo, só que há um espaço-tempo, porque eles não podem nem sair da cidade e ninguém pode chegar a essa cidade. Quer dizer, é praticamente uma ilha. É uma ilha. Apesar de ser contemporânea, eles vivem isolados do mundo exterior. Totalmente. E eles têm internet, eles têm tudo isso, só que eles não conseguem se comunicar com o resto do mundo, né? Quer dizer, eles se situam de tudo que acontece, mas não conseguem interagir com nada. Absolutamente nada. Nada, e eles tentam o tempo todo descobrir aquele dilema filosófico que é de onde vou, né? De onde venho, para onde vou. E quem sou eu, né? Então, eles não sabem disso. E assim, todos eles guardam, especialmente da primeira temporada, o encanto é você tentar descobrir quem são esses personagens, porque todos eles guardam alguma reminiscência do personagem original dos Contos de Fadas. E é através desses insights que vão colocando que você consegue descobrir, por dedução que a gente chega Exatamente, a brincadeira é você tentar descobrir quem é esse cara nos Contos de Fadas. Que bacana. É muito divertido, é uma série... Sabe o que é engraçado? Às vezes eu falo isso, muita gente fala da série e tal, e muita gente fala assim, mas é uma série de meninas, ou uma série feminina. Não. Sempre que eu falo com rapazes, com senhores, com adultos, com os meus amigos professores, né? Nossa, é sempre a mesma coisa. Eu assisti. Semana seguinte assisti a temporada inteira. É sempre assim, porque você vai assistindo, aquilo é muito fácil, né? É muito fácil e é muito agradável. Não, eu te confesso que eu já estou super curioso, que eu falei para você, eu não conhecia a série, eu me pautei para a gente conversar aqui, mas eu fiquei numa curiosidade tão grande que eu já estou descobrindo lá na minha TV onde que eu vou achar isso para assistir, porque realmente é uma coisa que parece que prende atenção. E eu sou desses consumidores compulsivos que começa a assistir, num dia faz 2 baldes de pipoca, assiste uma temporada. Na Netflix já tem
acho que são as 6 temporadas que estão disponíveis. Olha, vale a pena continuar assistindo e, assim, cada temporada tem aventuras diferentes. Lembrando que tudo que está lá, embora seja produzido pela ABC é Disney. Então, eles se apropriam, por exemplo, das músicas dos 7 Anões. Nossa, deve ser uma delícia a trilha sonora. Todo mundo. Então, assovios, músicas, os personagens. Sabe o passarinho da Branca de Neve? Sim. A Branca de Neve não tem um passarinho azul que para no dedinho dela? Ele está presente na série. É um Blue Jay, se eu não me engano, passarinho melro azul. Então, ele está sempre lá presente. Ou seja, são marcas Disney colocadas na série. E de maneira sutil. De maneira sutil, porque aquilo está no nosso imaginário. Você assiste a série, é como você está lembrando da sua infância. Quer dizer, você tem um sonzinho de fundo ali, numa outra roupagem, mas que te dá aquele start emocional para você trazer aquelas coisas da sua infância, adolescência, enfim, quando você teve acesso àquela história. Isso mesmo. E assim, por exemplo, você sabe por que o Zangado chama Zangado? Não. Então, a série vai te explicar. Verdade. Verdade. Chega nesse ponto de requinte. Exatamente. Então, coisas que não estão escritas em lugar nenhum. A série cria todo um passado para esses personagens. E justifica toda aquela existência, todo aquele comportamento e tudo mais. Exatamente. E vai retomar, por exemplo, o que era uma história? De onde vêm esses anões? Por que tem, imagina, 7 anões numa floresta? De onde vêm esses anões? Então, eles vão recorrer, os 2 roteiristas recorrem toda a mitologia mesmo do norte, né, dos países lá do norte, e vão contar para você o que eles fazem, qual é a missão deles. Tem um episódio que é sensacional. Por exemplo, como é que um anão se apaixona por uma fada? Você já viu? O que é a fada... qual é o papel de uma fada? Se não fazer a alegria dos homens e do ser humano, de botar né? magia na vida da gente, né? Exatamente. Agora, ela pode se apaixonar? Então, nunca soube responder isso. Então. Eu nem sabia se fada poderia ter gênero. Então, a fada é um ser feminino, e ela é mágica, e ela está destinada a concretizar a felicidade dos seres humanos. E a felicidade dela? Ela pode ter um amor? Não. Quer dizer, isso explora um lado psicológico muito grande das personagens, né? Exatamente, e é isso que ela propõe para você. Como ela veio, olha só, ela foi criada já também, ela foi desenvolvida desde 2008, né, da crise. Lembra que os Estados Unidos mergulhou numa crise econômica profunda. Uhum. Então, os roteiristas pensaram, por que não trazer magia para as famílias? Porque é uma série que passa aos domingos nos Estados Unidos, em horário nobre, às 8 da noite. Certo? Quer dizer, para todos os públicos, sim. Para todos os públicos. E assim, as pessoas assistem, mas a recomendação é que seja para maiores de 12 anos, até pela questão da compreensão, tá? Não tem nada assim proibido. Não é simplesmente uma questão de entendimento do enredo em si, que é uma coisa muito densa, né? Exatamente. Olha só, então, essa série, ela propõe a magia para as pessoas se identificarem com essa situação. Será que os personagens não estão perdidos em Storybrooke? E nós? É humanizar os personagens da literatura, os nossos heróis, enfim, né? Mostrar o lado humano deles, os conflitos e tudo. E quem é você? Você não tem também alguma ponta de herói que está adormecida em você e você ainda não descobriu isso? Descubra seu herói. Quer dizer, em algum momento ali, acho que todo mundo se identifica com alguma passagem e fala, isso é minha vida. Exatamente, poderia ser eu. Olha que bacana, porque assim, nós temos toda aquela mística de os personagens sempre estarem envolvidos com alguma história e tudo mais, mas nunca a gente para analisar o perfil psicológico do que tornou aquele personagem o que ele é e tudo mais. Essa série explora bem isso, não é? Exatamente, porque vai desde a infância. Então, quem é Rumpelstiltskin? Como ele se tornou Rumpelstiltskin? E uma coisa interessante, que Disney nunca tinha feito Rumpelstiltskin. E esse personagem foi feito especificamente para este ator, que bacana. Para o Robert Carlyle, que faz magnificamente esse personagem. É completamente diferente do que a gente vê nos outros, porque, por exemplo, quando você assiste Shrek, ali está o personagem Rumpelstiltskin, é aquele maluco, um personagem, tipo de um egocêntrico, um reizinho egocêntrico, de cabelo espetado, muito louco, assim, né? Então, e que esse Rumpelstiltskin não tem nada disso. E a gente
estuda a trajetória dele. E a gente vê que ele é baseado também na mitologia nórdica, também. Quer dizer, na criação dessa série, os autores que são, perdão, o nome deles os dois autores da série? E Horowitz. Isso, eles tiveram, conforme eu conversei com você aqui um pouquinho fora do ar, uma influência muito grande do Joseph Campbell e da obra dele, né? Sem dúvida. Que, por sua vez, bebeu na fonte de James Joyce lá atrás, que trata muito dessas questões de mitologia nórdica, de heróis da antiguidade e tudo mais, mas que eles aprimoraram de uma maneira a explorar mais o lado psicológico da personagem. Exatamente. E a mitologia é isso, né? Porque, assim, na série também você vai ter mitologia grega muito presente ali, né? A mitologia celta está ali presente, as fadas Quer dizer, um passeio pela mitologia mundial. Exatamente. Em todos os níveis, em todas as épocas, transmitido por um contexto atual, é isso? É isso. Então, assim, o meu livro o que vai fazer é trabalhar todos esses enlaces, essas costuras, porque é um grande bordado, né? Como construir uma história a partir das mitologias que estão aí. E atualizando. Por exemplo, vamos pensar até na Chapeuzinho Vermelho, que é uma mulher linda, que é a intérprete, né, da Chapeuzinho. Como é que é construída? De onde vem essa história? Né? Essa história de um lobo comer a vovó. Por que a vovó mora sozinha na floresta? Então, a menina desobedeceu a mãe. Então, tem toda essa parte. Só que essa história, ela, quando é contada para a gente, ela é romantizada. Sim, né? Já sim. Não é a original, ou se é que existe uma original, mas ela vem lá da mitologia grega. Cronos comia as crianças. Então, porque assim, do pouco que eu me enveredei pela origem das personagens de mitologia, a maioria deles tem um quê de maldade, tem uma história sofrida, tem muito sofrimento em algum momento que é romantizado para ser inserido no universo de crianças hoje. Mas a essência do personagem geralmente é uma coisa bem dramática, né? Falando de romantismo, né? O romantismo dessas histórias, ela acontece a partir do século XIX, que aí se inventa, na verdade, porque antes o que havia era a literatura, não havia uma literatura infantil, havia uma literatura que era para todos os públicos, que era lida, né? Ou contada, eram histórias contadas da tradição oral, que servia para todo mundo. E esses contos geralmente têm uma história bem sinistra, às vezes, né? Muitas vezes cruel, sinistra, é isso. Porque você tem toda a ideia da exemplaridade, por exemplo. Por que uma criança não deve sair sozinha? Porque algo de mal pode lhe acontecer. É verdade. Não deve fazer algumas coisas que estão colocadas nas histórias. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sandra. Nesse estudo que você fez para compor esse material para o Once Upon a Time, como é que é lidar com essas histórias antigas? Você percebeu que eles trouxeram as histórias antigas para um contexto atual e tudo mais? Em termos de correção, em tempos de correção, em termos do politicamente correto, em termos do que não se deve fazer, o que se pode falar ou não, como é que é lidar com isso? Porque a maioria das histórias são aquelas coisas que os radicais hoje vão falar que ou é sexista, ou é muito bruta, ou é mau exemplo e tudo mais. Eles resolveram. É difícil, né? Olha só, eles resolveram isso muito bem, os dois roteiristas. Eles transformaram essa série numa série, assim, evidentemente com heroínas femininas. A série é o empoderamento, se é que, né, podemos usar esse termo, que acaba ficando às vezes um pouco desgastado e tal, mas é banalizado, isso, né? Banalizado, mais do que desgastado, é banalizado. Então, a série traz o poder feminino, as histórias têm esse poder feminino. Se você for pensar, o que os homens fazem nas histórias? Basicamente, eles são príncipes, eles têm uma ferramenta, né? O príncipe, ele não atua de fato. Não, né? Ele faz um trabalho bruto às vezes. Então, às vezes é um intermediário, né? Ele dá o beijo e tal. Mas quem age são mulheres. É a bruxa, é a Branca de princesa, Neve, é a rainha, Chapeuzinho Vermelho. é a avó, é a mãe, né? Mas eu nunca tinha me atentado a esse detalhe. São personagens femininos muito fortes. E a série transforma essas mulheres nas heroínas. São elas que fazem a diferença. Os homens, eles são coadjuvantes dessas protagonistas.
E o mais interessante é que o fio condutor, quem descobre quem é a salvadora, porque existe uma salvadora, que é a Emma Swan. Swan quer dizer cisne. Então, ela é um patinho feio no início, e depois ela se transforma na grande salvadora, e depois ela tem ainda algumas mudanças que, né, mais para frente na série, nas temporadas. Mas esse fio condutor que vai descobrir quem é essa mulher salvadora é uma criança, é um menino. Gente, é um que jovem. Bacana. Que bacana. Certo? Fascinante informação. Isso. Olha, é bem bacana, vale a pena assistir. Quem assistir vai gostar muito. E pelo jeito vale bem a pena ler seu livro também, porque você deve dar um panorama muito bacana para se entender o começo dessa série e ver a continuação dela com outros olhos, né? Porque geralmente quando a gente assiste uma coisa assim tão rapidamente, que pega o gosto pelo negócio e vai vendo, você perde um monte de detalhezinhos, de nuances que fazem toda a diferença. Exatamente. Olha só, é muito comum que quem assista a série depois vem assistir a minha palestra, os meus bate-papos em livrarias e tal, e fala para mim, eu vou assistir a série tudo outra vez. Alunos meus em sala de aula, né, falam para mim, nossa, eu assisti tudo outra vez, com outros olhos, porque você consegue até desfrutar melhor. Assim, a minha sugestão é que primeiro assista essa primeira temporada, leia, porque você vai entender o universo das histórias infantis. O meu livro não é só para a série. Você vai entender uma série de outras circunstâncias, né, que constroem todos os mitos, os jogos infantis, está tudo lá. Quer dizer, é uma coisa que te desperta a percepção para você ver qualquer história com outros olhos. Exatamente. Mesmo porque tem toda, por exemplo, a trajetória da jornada do herói, que a gente estava falando, do Joseph Campbell. Está ali, então eu vou traduzindo como é que é feito isso, passo a passo, dentro da série Once Upon a Time. Isso provavelmente se aplica a todo o material produzido nesse sentido. Certamente. Olha, Once Upon a Time é uma série que fala sobre esperança. Sempre a ideia é esperança. Nos tempos que a gente vive, né? Isso vem sozinho. Então, e pensando que ela foi feita para uma época de crise nos Estados Unidos. E por isso ela vende isso mesmo. O que é? Para que servem os contos infantis? Nos primeiros episódios, né, exatamente, da primeira temporada, chega uma hora que os personagens perguntam, mas para que tem que ler conto infantil? É para te dar esperança, para você trabalhar o seu imaginário. O que seríamos nós sem o nosso imaginário, sem toda a nossa carga cultural? Que graça teria a vida se a gente não criasse expectativas, né? Exatamente isso. Se ficasse só esperando o tempo passar. Nossa, que legal, Sandra. Que abordagem bacana. Seja seu herói, seja o herói da sua própria história. Que legal. Seja o protagonista do seu conto de fadas, pessoal. Exatamente. Seja mágico. A magia está em você. Se descubra nas histórias, veja o que você tem disso e por que você pode ser isso. Isso, que legal, isso. Sandra, que bacana. Bom, muito bem, a Amandinha já colocou a luzinha amarela ali pra gente, mas ainda temos mais um bloco pra gente explorar essa conversa com a Sandra Trabuco Valenzuela, uma conversa deliciosa falando sobre a publicação dela e sobre a série Once Upon a Time, que é um sucesso absoluto e que eu já também me encantei, apesar de não ter visto nenhum episódio ainda. Mas já vou estar lá. Daqui a pouquinho nós vamos voltar e a Sandra vai falar também do evento que ela tem aqui semana que vem. Preparem-se, vem coisa bacana por aí. Quem estiver aqui em São Paulo, né, Sandra? Vai ser aqui em São Paulo, no Senac, lá em Interlagos. Em Interlagos, no Centro Universitário Senac. Vai ser no dia 24 de abril, pela manhã, às 10 horas da manhã. A gente vai ter a literatura fantástica. Olha que legal. E, assim, uma surpresinha, né? Eu vou estar lá dando uma palestra, falando do livro, mas também vai ter cosplay. Que legal, vamos ter a Rainha Má em pessoa. Sim, e o Rumpelstiltskin também. Também vai estar? Olha que legal. Você vai passar mais detalhes para a gente na volta do nosso intervalo aqui. Vamos com mais uma do nosso homenageado na trilha sonora de hoje, Mr. Luther Vandross, que infelizmente já se foi, mas que estaria completando aniversário nesse dia 20, exibição da primeira edição do Café Cultural. Vamos com o seu sucesso agora, Take You Out, de 2001, muito bacana, aliás. E daqui a pouquinho eu volto com a Sandra Trabuco Valenzuela em mais um bloco do Café Cultural. Até já. Você está ouvindo o programa Café Cultural.
Tem criança cuidando de criança, tem criança trabalhando nas ruas, tem criança trabalhando nas casas, tem criança trabalhando no campo, tem criança demais trabalhando por aí. Criança não pode trabalhar. Criança tem que brincar e estudar e precisa de carinho para se desenvolver e estudar. Escola, sim. Esse é o lugar da criança. Quem aprende tem futuro. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. UNICEF, em parceria com o movimento Todos pela Educação. Estamos de volta com o programa Café Cultural. Muito bem, estamos de volta com o quarto bloco do Café Cultural de hoje. Infelizmente, o último bloco dessa deliciosa entrevista com a Sandra Trabuco Valenzuela, que está nos trazendo o conteúdo do seu livro Once Upon a Time, da literatura para a série de TV, e também nos falando muito sobre essa série que já me conquistou aqui, apesar de eu não ter visto nenhum episódio, mas semana que vem eu vou chegar falando tudo a respeito dela, né, Sandra? Com certeza. Sandra, vamos lá, vou explorar você mais um pouquinho antes da gente falar do evento que você vai ter sobre esse livro seu na semana que vem. Certo. Quero finalizar com alguns detalhezinhos que você pode nos falar da série, que você é uma pessoa curiosa, que vai buscar também bastidores, curiosidades e tudo mais. Então, vamos lá, o que você conta de interessante pra gente da Once Upon a Time, pelo menos dessa primeira temporada? Pois é, então, vamos lembrar, assim, eu já falei um pouquinho do Rumpelstiltskin, né, que é o Robert Carlyle e tal, que foi feito especificamente para ele, mas também tem uma curiosidade, que é a presença da Branca de Neve e o Príncipe, dos dois atores. Os dois, você acredita, eles casaram mesmo, eles se apaixonaram durante a série. Na série? Na série. O nosso Josh Dallas, que é o príncipe, né? Ele é só chamado de Encantado na série, né? Ele disse, né? Ele declara que ele se apaixonou naquele momento em que ele beija a Branca de Neve quando ela está no seu esquife de vidro. Nossa, quer dizer... É paixão total, príncipe encantado. Realmente, mesmo. esse vestiu a personagem e trouxe para a vida real, sim? Sem dúvida. Sem dúvida. Aí os dois se casaram e dentro da série, tanto é que quem assistir vai perceber que a Branca de Neve, né, a Ginevra Goodwin, em alguns momentos ela tá mais gordinha, ela emagrece, aí ela fica mais de novo. Pois é, eles já tiveram 2 filhos durante a série. Durante a série. 2 filhos, né? Que beleza. Tanto é que agora, nessas últimas temporadas, é muito comum a gente ver a Branca de Neve, né, a personagem, segurando bebês. Né? E provavelmente são os filhos dela mesmo. Talvez tenha. Por que não? Eu não consegui descobrir, eu já tentei descobrir, mas eu não consegui descobrir se de repente são filhos dela mesmo. Gente, que loucura, não? Né? Não consegui descobrir. Mas é bem interessante. Outra coisa muito estranha que aconteceu é que logo na primeira temporada, a nossa Rainha Má, né, a Regina, que a gente torce muito para que ela seja feliz. É impressionante que a gente tenha, né, esse sentimento por ela. Porque ela tenta o amor e né, não quero dar muito spoiler, mas é isso, né? Ela tenta e nunca consegue ser feliz. Quer dizer, no a amor. frustração dela é um amor correspondido, que faz ela se tornar isso tudo que ela... Muito má. É uma coisa meio malévola. Mas ela quer fazer mal aos outros porque ela também não consegue ser feliz, né? Quer dizer, nivelar por baixo, né? Eu não tenho felicidade, vamos tornar a vida de todos um inferno para eu me sentir bem. É isso que ela faz. Psicologia total. Ela sofre muito fazendo isso também. Ela não é feliz, né? Porque no fundo, provavelmente não é isso que ela gostaria de fazer. Não. Mas é o que ela tem de opção para fazer todos à sua volta orbitarem no seu mundo, é isso? Exatamente. Então, aí, que loucura. nessa primeira temporada, ela tem um relacionamento muito estranho com o xerife. Que lá nos contos de fadas, eu não quero falar, mas, bom, não tem como, né? O caçador. O caçador. É o caçador, né? Então, é aquele que tira a vovozinha da barriga do lobo. Isso mesmo. Então, lá dos contos de fadas, então, quando ele vem para Storybrooke, né, da época da maldição, né, e ele esquece tudo, ele vira xerife, é o cara das armas. Quer dizer, a hora que eles vêm para esse mundo real, mesmo eles estando desprovidos da memória anterior deles, eles se enquadram em alguma coisa que faz jus àquele personagem que eles viveram anteriormente. Essa é legal, porque você vai descobrindo quem é o personagem bacana. a partir de detalhes. Então, se um gosta muito de, sei lá, gosta de uma maçã, é uma coisa, enfim.
tem as características próprias, né? Assim, o personagem que faz o caçador é o Jamie Dornan. Você lembra dele? Então, o que aconteceu? As moças vão lembrar bastante. Então, ele fazia o caçador, ele era o namorado da nossa querida Regina, né, que é a Alana Parrilha, né, que ela tem um fã-clube específico dela, de tão Meu malvado fascinante, favorito, né? de tão fascinante que a personagem é. Só que ele abandonou a nossa série para fazer o quê? 50 tons de cinza. Ah, senhoras são responsáveis pela maldade da rainha. Vocês que foram ao cinema assistir isso, viu? Deviam ter ficado só no livro. Então, o que acontece? Tem fã-clubes que não perdoam. Porque, assim, há uma especulação que ele voltaria para o final, né? Para o encerramento de Once Upon a Time e tal. Então, tem toda essa espécie. Será que ele volta? Será que ele não volta? A expectativa, provavelmente, de todo mundo é que ele volte e resgate a prefeita da maldade, faça ela se tornar uma cidadã amada. Não? Não, a expectativa é que ele não volte, porque ela já arranjou outro e ela está feliz. Então ele que não se meta para estragar o que está acontecendo. Né? É muito interessante, né? A interatividade que esses fã-clubes mantêm com a série. Gente, é fascinante, né? Porque movimenta um número absurdo de pessoas, né? As pessoas realmente vestem, né? Aquilo, né? Como uma... E assim, por exemplo, o Comic Con, né? Que acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil também. Então, a participação é muito intensa, é muito forte lá nos Estados Unidos. É uma cultura estabelecida, né? Os personagens vão lá, os atores vão lá, dão entrevistas e tudo mais. Então, tem um envolvimento muito forte dos fãs. E assim, hoje é inegável que os fãs-clubes, sim, eles acabam interferindo na história. Como, né, se você gosta de um personagem, ele acaba não morrendo, porque... né? Tá lá, vamos tentar mantê-lo. Agora, será que o Jamie Dornan volta? Se ele voltar, vai ser para colocar a colher no angu alheio, né? Então, porque ela já é feliz com o outro, ou pelo menos ela tenta ser feliz. Sabe com quem? Com Robin Hood. Oh, meu Deus. Que mistura. É melhor o caçador não se meter nessa, que a briga vai ser grande. Sandra, que história bacana, sensacional. Deve ter sido um privilégio colocar isso, explorar isso nesse livro seu, né? Deve ter sido uma coisa muito gratificante. Olha só, para fazer esse trabalho, eu viajei bastante, estudei muito, né? E, assim, eu apresentei palestras, inclusive na Inglaterra, em Oxford, eu publiquei livro por lá também, tudo sobre isso. E cada vez que a gente fala de Once Upon a Time e fala do universo dos contos infantis, do universo das fadas, da mitologia, da magia, a gente ganha, assim, seguidores. A gente acaba ganhando fãs, na verdade. As pessoas precisam disso, né? A magia está ali. O imaginário das pessoas precisa ser trabalhado. Por mais que a gente tenha que se despir das fantasias para encarar um mundo bem cruel, sem elas eu acho que a gente não consegue ir adiante. Sem elas, eu acho que fica tudo mais difícil, tudo mais... pesado. Exatamente, essa palavra, pesado, é muito o concreto, como já se diz. Muito cinza. A realidade concreta são muito cinza, muito pesada. É aquela coisa da psicologia de vamos colocar um óculos amarelo para ver o dia ensolarado. Exatamente, e assim, a magia é importante, né? E o Once Upon a Time se propõe a isso, a dar esperança. Então, a esperança, você tem uma força muito grande, por exemplo, no núcleo familiar. Né? Se investe muito na relação familiar, na busca do amor, na tentativa de concretizar o amor. Não é? E também você tem as famílias, né, alternativas, não é só o relacionamento amoroso, afetivo só heterossexual. Não, você também tem a homossexualidade colocada ali. Quer dizer, todos os temas atuais são transferidos para dentro daquele contexto das histórias. Exatamente. De uma maneira didática. Exatamente. E não só didática, eu acho que vai um pouco além disso, mas é muito sensível. Entendi. Por exemplo, o relacionamento... Uma maneira humanizada. Olha só, o relacionamento que a Mulan tem com a Bela Adormecida, por exemplo. Né? Pensando, contextualizando, quem é essa personagem Mulan? Por que ela se veste dessa forma? Então, tem uma outra versão da história.
Todos os filmes Disney, né, as histórias que já foram contadas pela Disney, estão ali. Olha, tem a temporada 5, você tem a Frozen. É lindo, né? Os episódios da Frozen são belíssimos. Não fica nada a dever ao desenho. Que né? legal. É tão bonito. Que bacana, que delícia isso. Então, Sandra, para quem quer conhecer um pouquinho desse universo e ter também acesso à tua obra, principalmente para quem está aqui em São Paulo, eu quero que você faça agora uma propagandinha sua, por favor, que a gente vai fazer questão de divulgar um material muito bacana. A Sandra está num evento semana que vem aqui em São Paulo. Vamos lá, Sandra. Isso, semana que vem, dia 24 de abril de 2017, estaremos lá no Centro Universitário Senac. Pela manhã, a partir das 10 da manhã, eu vou fazer uma palestra, autografar livros e vamos falar a respeito da série dos contos de fadas. E mais, eu vou estar incorporando a personagem, né? Eu vou estar de Rainha Má, vestida a caráter, ao lado de meu amigo Rumpelstiltskin também, mas na personagem, na forma de Mr. Gold. Atenção, amigos que são adeptos da prática ou que curtem o cosplay. Olha que oportunidade bacana para conhecer a Rainha Má em pessoa, para falar com muita propriedade da primeira temporada da série, que até é um livro assinado por ela, gente. Isso, e assim, quando eu lancei, né, a primeira vez que eu lancei o livro aqui em São Paulo, também eu fiz o cosplay da Rainha Má. É um vestido maravilhoso, vale a Não, pena. Eu vi. Lindo, é uma produção bem bacana. Estão convidados para essa semana de literatura fantástica, que vai acontecer ali no Senac de Interlagos, no Centro Universitário Senac. Muito bacana. Então eu vou adiantar para vocês que estão nos ouvindo e para quem está nos assistindo no YouTube também, eu vou colocar na página da Rádio Mega Brasil Online os dados desse evento da Sandra. A gente vai divulgar por ali com o endereço, horário certinho, tudo para você poder prestigiar, que realmente um evento muito bacana sobre uma obra fantástica, que está sendo um prazer, aliás, ter conhecimento dela aqui desse tanto, né, além do que eu já tinha visto. E a Sandra, depois do currículo dela que eu apresentei aqui, eu acho que dispensa qualquer outro comentário, né? É uma pessoa que tem muita vivência, que tem muito conhecimento para falar sobre isso, mas principalmente tem muita paixão. E essa paixão dela levou ela a lugares fantásticos, a um caminho maravilhoso que trouxe ela até esse ápice aqui. Eu vou dizer que eu acho que esse Once Upon a Time, dificilmente a gente encontra alguém que fale com tanta paixão sobre um tema. É exatamente isso que eu ia te falar. Olha, e assim, eu acho que quando você trabalha com uma coisa, tem que amar o que você está fazendo. Senão não dá, sabe para quê? Senão é só sobrevivência, né? Não é viver. Não. É como o nosso programa, o Mega Séries. Que legal. Nossa, o Mega Séries, eu sou apaixonado. Eu fico ali do outro lado que aqui o pessoal não vê aqui no estúdio, mas a gente tem um aquário aqui que o pessoal da produção, eu fico lá na produção o dia inteiro e eu fico escutando a gravação dos programas. E o da Sandra, geralmente, a gente para escutar, porque são assuntos que trazem muita carga emocional pra gente. Quando vieram falar dos chips, quando vieram falar dos Anos Incríveis, que passou essa semana, eu quase chorei. Paul Pfeiffer e companhia, eu adorava aquilo, a Winnie Cooper, eu amava. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais do seu programa já. Agora eu vou passar primeiro a ficha técnica dessa publicação maravilhosa da Sandra. O título do livro, Once Upon a Time, da literatura para a série de TV. A autora, nossa querida Sandra Trabuco Valenzuela, que está aqui ao meu lado, editora Chiado, Lisboa e São Paulo, lançada em novembro de 2016. São 234 páginas, preço sugerido de R$30. Baratinho, gente. À venda nas melhores livrarias e também online você pode procurar, que você vai achar na Saraiva, enfim, todas essas grandes, FNAC, Cultura. Martins Fontes, já fizemos lançamento lá. No Rio de Janeiro, a gente já fez o lançamento na Livraria da Travessa, em Florianópolis também, na universidade. Ele já foi lançado fora? Foi. Foi lá em Portugal? Não, ainda em Portugal não, só no Brasil. Mas vamos ver, ainda tem também Bienal do Rio esse ano. Que legal, sucesso, Sandra. A gente vai estar sempre ajudando a divulgar, porque realmente o trabalho da Sandra é fantástico. Você que não conhece a história dela, procure Sandra Trabuco Valenzuela na internet. Você vai se surpreender com as multifaces dessa pessoa que está aqui do meu lado, que realmente tem um talento muito grande. E nessa área aqui é imbatível, realmente ela fala com muita paixão disso. Sandra, eu vou te explorar um pouquinho acerca do seu programa, que eu queria que você fizesse o seu jabazinho aqui na nossa rádio. A Sandra é uma apresentadora, uma colega de microfone. Faz pouco tempo ela começou um programa aqui que já está tendo uma grande repercussão, né? Que é o Mega Série, Sandra.
Mega séries eu faço com muita... Olha, adoro vir aqui para o estúdio, entrevistar o pessoal para falar de um tema que é apaixonante e que está aí bombando, né? Que são as séries. Sem dúvida. Olha, e assim, acho que todo mundo tem uma série do coração. O Mega Séries pela Rádio Mega Brasil Online. Então, a gente apresenta o Mega Séries, vai ao ar 3 vezes por semana, às terças-feiras às 10 da manhã, quartas-feiras às 20 horas e quintas-feiras às 15 horas, certo? Olha, a divulgação, né, a repercussão está sendo tão legal, assim, as pessoas chegam para, eu queria ir lá falar da série tal. As pessoas te procuram, né? Já. Me procuram para falar de série. Aonde eu sento, sempre vem alguém falar sobre alguma série. E eu atendo com todo prazer, porque é um tema apaixonante, eu gosto muito de falar. Muito bem, pessoal. Então, para vocês acompanharem isso aqui, se vocês já estão sintonizados, www.radiomegabrasilonline.com.br. Quem quiser falar com a Sandra, pode mandar a sugestão de pauta para conversar com ela pelo e-mail producal.megaseries@megabrasil.com.br ou então para o pauta@megabrasil.com.br, que nossa produção aqui vai encaminhar para ela. Tem mais algum contato, Sandra? Sua página do Facebook? Tem a página do Facebook, né? Sandra Trabuco Valenzuela, que você pode entrar em contato. E também lá eu sempre coloco num canal do YouTube, que eu coloco os teasers, e em breve também a gente vai replicar tudo que a gente está fazendo aqui do YouTube, né? Do Bacana. Canal do YouTube, que já está sendo tudo gravado e está esperando só ficar pronto. Muito legal. Olha, gente, Sandra, para você o recado, um prazer esse bate-papo, te receber aqui, o microfone está sempre aberto para você, Olha, você que é da casa, eu mas é um agradeço tema você. fantástico, é um tema delicioso, você tem uma obra muito bacana, olha, gente, para você que está nos vendo aqui, infelizmente no rádio não dá para ver, mas olha, que sensacional a capa disso aqui, essa maçã que tem na capa do livro da Sandra já é uma coisa que leva a gente para danada da Branca de Neve lá, né? Muito Patrick, legal. Olha, muito obrigada pelo convite, foi muito legal. Não, eu que estar agradeço você nos dar o prazer de compartilhar toda essa experiência sua com a gente aqui do Café Cultural. O microfone está sempre aberto, vamos divulgar o seu trabalho quando tiver outro. Vamos replicar esse sucesso que está sendo o Mega Séries, que realmente é muito legal. Nossa, Sopranos, eu acompanho todos, eu adoro. Vem mais coisas aí, logo, House of Cards, tem tudo isso. Que delícia, gente. Muito legal. Então, muito bom, pessoal. Estamos aqui terminando a nossa entrevista com a Sandra Trabuco Valenzuela. Não se esqueçam, o título do livro, Once Upon a Time, da literatura para a série de TV. Acompanha a série, mas depois que você vira a primeira temporada, dá uma olhadinha nesse livro aqui, porque você vai querer ver novamente para perceber com outro olhar, de uma forma muito mais, não diria crítica, mas uma forma muito mais apurada. Exatamente, né? A descoberta, é uma nova descoberta. Legal. Parabéns, Sandra, sucesso. Te agradeço muito mais uma vez a sua presença. E vamos para o intervalo com mais uma dele, né, de Mr. Luther Vandross, o nosso homenageado dessa semana. Deixa eu pegar aqui o nome da musiquinha dele que vai para o ar agora. Your Secret Love. Vamos terminar com uma romântica, já que tratamos de uma série que fala tanto ao coração das pessoas, do emocional. Vamos com Your Secret Love na voz de Luther Vandross. Daqui a pouquinho eu volto com o último bloco do Café Cultural dessa semana. Até já. Termina aqui o programa Café Cultural, veiculado todas as quintas-feiras, às 5 da tarde, com reapresentações às sextas e aos sábados, às 10 da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.